Síndrome do ovário policístico é uma das doenças endocrinológicas mais comuns entre as mulheres. Isso acaba gerando muitas dúvidas, muitas inseguranças em relação até mesmo ao futuro. E é por causa disso que a gente fala sobre esse assunto agora no podcast Consulta Marcada. Então fica aí que tá só começando. Roda a vinheta. Chegou a hora da sua consulta marcada. Aqui no podcast da Unimed Vitória, a receita é simples. Informação onde você estiver. No Consulta Marcada de hoje, a gente vai falar sobre síndrome dos ovários policísticos, chamada comumente de SOP, né? Para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui a doutora Ana Carolina Bimbato, que é ginecologista e obstetra da Unimed Vitória. Doutora, seja muito bem-vinda ao seu consultório aberto aqui. Obrigada, um prazer estar aqui falando com você. Doutora, vamos começar então explicando para as pessoas o que é a SOP. A SOP é uma alteração hormonal, metabólica, em que a gente tem um desbalanço da produção hormonal, né? Então, quando a paciente tem uma produção hormonal equilibrada, a gente tem uma concentração de hormônios masculinos proporcional aos hormônios femininos. Na SOP isso não acontece. A gente tem um aumento da produção de hormônios masculinos e isso faz com que surjam cistos e outros sintomas, né? E é uma condição que a pessoa nasce com isso. Então, é uma alteração enzimática na transformação desses hormônios. Quer dizer, quando a menina já nasce, o ovário dela já pode ter esses cistos ou eles vão se desenvolvendo ao longo do tempo, doutora? É uma confusão muito grande que as pessoas fazem entre ter cistos no ovário e ter a síndrome. A síndrome é um conjunto de sintomas que formam a característica da SOP. Os cistos no ovário, eles não necessariamente são SOP. Eles são um sintoma, um sinal da síndrome. Isso. Então, a alteração que a paciente que tem SOP tem, ela tem no corpo inteiro. Entendi. Na metabolização dos hormônios femininos e masculinos. Entendi. E que sintomas, doutora, que caracterizam, então, essa síndrome? Os mais comuns são relacionados ao aumento desse hormônio masculino. Então, a pele mais oleosa, acne, né, queda de cabelo, áreas escurecidas assim no pescoço, na virilha. Às vezes a pessoa acha assim, nossa, aqui é alguma coisa que não lavou direito. Mas não, é resistência insulínica, uma predisposição a diabetes e a ausência ou a irregularidade menstrual, que é muito comum. Entendi. Sobre a menstruação, era isso que eu queria perguntar. Altera, então, o fluxo menstrual? Às vezes, altera o fluxo ou também pode nem menstruar. Dependendo da intensidade da doença. E aí, a primeira sintoma, né, que a paciente procura é porque não está menstruando. Fica 1, 2 meses sem menstruar e a menstruação vem, ou até mais de anos sem menstruar. Doutora, a gente estava até conversando aqui antes da gravação começar. E assim, muitas meninas, elas chegam ao consultório, a minha geração, por exemplo, né, que eu tenho 30 anos agora. Começaram a tomar anticoncepcional muito cedo porque foram diagnosticadas com a síndrome dos ovários policísticos e aí começam um tratamento. Como é que é esse diagnóstico, então, doutora? Como é que é a vida de uma menina que logo adolescente pode ser diagnosticada com isso? É importante de saber que a SOP é a doença mais comum entre as mulheres, a doença endocrinológica mais comum. Ela atinge até 17% das mulheres. Então, tem muito essa confusão de diagnóstico. Mudou muito, os critérios de diagnóstico mudaram muito. Então, antigamente, a menina, quando começava a menstruar e tinha umas alterações de ciclo, fazia ultrassom tinha cisto, ela era erroneamente diagnosticada. Então, para isso, os critérios mudaram. A gente não faz o diagnóstico de SOP no começo da vida fértil, né? Então, quando a menina começa a menstruar. Quando começa a menstruar. Então, ela menstruou, a gente tem que esperar pelo menos 3 anos para ver se essa menstruação vai regularizar. Porque é muito comum e é normal que a menstruação fique irregular nos primeiros anos da vida do ciclo menstrual, né? Pode ser, então, que anteriormente, quando esse diagnóstico era feito ainda quando elas eram jovens, quando as mulheres eram bem jovens, né, no início da vida fértil, pode ser que tenha erro nesse diagnóstico, doutora, que a mulher não necessariamente, então, tenha SOP e fica tratando para o resto da vida ali? Sim, porque na verdade, antigamente, né, uns 20 anos atrás, esse critério não existia. Então, era suficiente que tivesse cisto e ausência de menstruação para que a menina ganhasse diagnóstico de síndrome de ovário policístico. Entendi. E aí iniciava o anticoncepcional,
parava de ter irregularidade menstrual, porque o uso do anticoncepcional faz ter uma regularidade do ciclo. Sim. E ela ficava achando que tinha essa síndrome, né? E, na verdade, às vezes não é verdade. Não tinha. Entendi. Você falou sobre anticoncepcional, doutora. Quem tem SOP sempre tem dúvidas em relação a anticoncepcional. Não tem jeito. Falo por mim mesma. Anticoncepcional é a única forma de tratamento para SOP? Tem outras alternativas? Ou por que ele é importante, né? O que a gente pode falar sobre esse tema? Primeiro, a gente tem que pensar por que a gente vai tratar a SOP, né? Tem que pensar no objetivo da mulher, porque a SOP não tem cura, tá? Ela nasce com essa condição, com o passar dos anos melhora, tá? Os sintomas vão melhorando, mas a gente não, uma pessoa que não deixa de ter SOP. Sim. E a gente tem que pensar no objetivo. Eu quero engravidar, o anticoncepcional talvez não seja a melhor opção de tratamento. O que me incomoda é a acne, a queda de cabelo, o anticoncepcional pode ajudar muito. Então, a regularidade menstrual é uma coisa que me incomoda, o anticoncepcional ajuda. Então, o anticoncepcional, ele é um tratamento adjuvante. Ele vai ajudar a controlar os sintomas, a controlar o ciclo, controlar a pele, excesso de pelo. Então, é um tratamento que ajuda muito nesse controle dos sintomas, mas ele não é o principal. O que é o principal, doutora? A gente sabe que a SOP aumenta a chance de doenças cardiovasculares, metabólicas, inclusive de câncer, tá? Então, eu acho que o principal é a gente pensar a longo prazo, né? Se eu tenho uma doença que eu sei que aumenta a minha chance de câncer de mama, de câncer de endométrio, aumenta a minha chance de infartar, aumenta a minha chance de ter um diabetes, então o principal do tratamento é melhorar a minha qualidade de vida, né? É melhorar a minha alimentação, atividade física diária. A gente precisa fazer pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Quer dizer, a mulher com SOP tem que ser uma mulher ativa. Fazer exercício, atividade física. Isso. E a atividade física principal para paciente que tem ovário policístico é a musculação. Ah, é? Por quê, doutora? Porque a gente precisa aumentar a quantidade de massa magra, porque é na gordura que a gente tem a transformação de vários hormônios. Então, se ela tem uma composição corporal com mais gordura, ela vai ter uma regularidade hormonal maior. Então, ela precisa ter músculo. Agora, tem uma vantagem. A paciente que tem SOP tem mais facilidade de ganhar músculo. Então, aproveitar isso, né? Nossa, que legal, não sabia. Agora, doutora, você falou aí sobre esses riscos de várias coisas, né? Então, quer dizer, a SOP, o problema dela não tá só na qualidade de vida da mulher, que ela pode piorar, mas tá também em problemas mais graves que pode gerar. É isso mesmo? Queria que você falasse assim sobre as principais consequências que ela pode ter, né? A gente tem essa mania de querer resolver o momentâneo, né? Então, a SOP, o paciente chega lá, eu quero engravidar, então eu quero, hoje, né? Eu quero melhorar minha pele não tá legal. Mas é papel do médico conscientizar que a SOP tem uma consequência muito maior a longo prazo, né? Então, o controle da circunferência abdominal, o paciente que vai lá no consultório e quer fazer um tratamento para síndrome do ovário policístico, a gente faz a medida da circunferência abdominal, porque a gente sabe que é um dos sinais clínicos de aumento de risco cardiovascular. Sim. E, como eu falei, câncer de endométrio, quando a pessoa fica muito tempo sem menstruar, existe a possibilidade de desenvolver um câncer no endométrio, que ele é o revestimento dentro do útero, né? Então, são pontos que a paciente não está incomodada naquele momento, mas a gente tem que alertar. A senhora falou aí da resistência insulínica. Resistência insulínica é que torna a pessoa mais predisposta a ter diabetes. Isso. E aí, como é que é a relação da mulher com o carboidrato? Né? E aí a gente entra diretamente na alimentação. Tem toda a relação, então, né, doutora? Tem toda a relação. Então, o pilar do tratamento da SOP é atividade física e um acompanhamento nutricional, né? Ela pode comer carboidrato. A gente tem níveis, né, de SOP. Tem paciente que tem ovário policístico e não tem uma resistência insulínica, mas a gente sabe que são pacientes com uma predisposição muito maior a desenvolver diabetes. Então, a gente precisa ter um acompanhamento nutricional, não dá para acompanhar sozinha, porque é uma doença. E é um tratamento multidisciplinar. Multidisciplinar. Que tem jeito, né? E não é tão difícil quanto a gente acha. Entendi. E gravidez, doutora? Uma mulher com ovário policístico pode engravidar? Ou isso
Tem que ser melhor acompanhado? A gravidez pode ter riscos? O síndrome de ovário policístico é uma das principais doenças que atrapalham a fertilidade na questão da ovulação, né? Então, a gente pode ter ciclos sem ovulação. As pacientes, principalmente, que não menstruam, são as que precisam procurar logo, não fica esperando. Não é normal ficar sem menstruar, sendo que você não está fazendo nada para isso, né? Se você não está usando nenhum remédio para não menstruar. Então, você pode ter uma dificuldade, sim. Tem tratamento, tem jeito. O importante é não esperar demais. A gente sabe que quanto mais nova, mais grave é a SOP. Então, se você está lá com seus 35, 40, a SOP já não é tão grave, mas já você... é bem mais controlada. É mais controlada. Só que você também não tem uma fertilidade como uma menina de 20. E os riscos na gravidez, principalmente as pacientes que engravidam acima do peso ou com uma SOP mais descompensada, é a diabetes gestacional e a hipertensão. Então, as pacientes que têm ovário policístico têm que ter um acompanhamento do pré-natal diferenciado. Entendi. Quando que a mulher ela deve começar a procurar um médico, doutora, para acompanhar essa situação? Às vezes ela não sabe que ela tem, né? Mas a que sintomas ela tem que estar atento? O que pode gerar ali um gatilho para ela falar, não, eu acho que tem alguma coisa errada com o meu corpo, eu preciso investigar? Eu acho que a gente conversou uma coisa que muita gente não se atenta. Porque quando você tem um sintoma, é mais fácil, né? Mas, por exemplo, se você teve esse diagnóstico de SOP lá com 13, 14 anos e usou anticoncepcional a vida inteira, não espera para parar o anticoncepcional no mês que você quer engravidar. Eu acho que é uma coisa muito importante. Parar antes, para ver como é que está o seu ciclo menstrual. De repente você não tem, de repente tem e precisa de um tratamento. E aí a gente tem uma dificuldade de engravidar e isso vai adiando por anos e atrapalha. Mas uma coisa importante é saber que não é normal ficar sem menstruar, tá? Então, se você menstrua a cada 3 meses, 4 meses, isso não é normal. Minha mãe era assim, minha avó era assim, tudo bem. É um contexto familiar, mas não é normal. Você tem que ter um ciclo menstrual regular. Eu acho que é um principal ponto. E não tem como prevenir a síndrome, né? Não. Porque ela é genética. Então, no caso, é controlar mesmo e tem como melhorar. Uhum. Atividade física e manter o peso adequado, praticamente você fica curado. Com isso, a gente também consegue controlar a acne, doutora? Porque, assim, eu acho que uma das maiores queixas das mulheres com SOP é... se eu parar de tomar anticoncepcional, vai vir espinha, né? É o único jeito de controlar? Então, a SOP ela não tem uma face única, ela não tem uma característica única. Ela é diversa, a gente tem classificações para SOP, não é uma classificação só. E em cada paciente ela se manifesta de uma maneira, tá? Então, tem paciente que realmente o controle é muito melhor com anticoncepcional. Por mais que ela faça tratamentos com dermatologista, às vezes o próprio dermatologista prescreve porque a gente sabe que reduz muito a concentração da testosterona, dos hormônios masculinos. Então, em alguns casos, precisa. Entendi. E você falou que são vários tipos de SOP, né? Várias classificações. Como que o ginecologista faz esse diagnóstico, doutora? Como é que é o processo de descoberta do problema? Então, a gente precisa primeiro excluir as doenças que parecem com SOP. Porque como a SOP é muito comum, acaba caindo naquela coisa comum. Eu tô assim, então tem SOP. Então, a gente tem que excluir, porque existem doenças menos comuns, mas que simulam a SOP. E a gente deixa de tratar. Por exemplo, um aumento da prolactina, que é um hormônio que faz a gente parar de menstruar. Então, pode dar cisto no ovário, a gente fica sem... Então, esses exames precisam ser solicitados se eles tiverem doenças na tireoide, por exemplo. Sim. Simulam SOP. Então, a gente exclui. Depois que excluiu, a gente olha os critérios clínicos, né? Então, a clínica diz muito, a paciente está com acne, não está menstruando, e junto com o ultrassom, que vai evidenciar lá os cistos. Uma coisa frequente no consultório, o paciente me pedir, eu queria fazer um ultrassom para ver como é que tá meus cistos, mas está usando anticoncepcional. Não vale. Quer dizer, porque o anticoncepcional mascara os cistos? Ele tira Some. os cistos? Mas não quer dizer que tá tudo bem, tá? Então, enquanto tá usando anticoncepcional, a gente não pode fazer dosagem hormonal, tá? E não pode fazer ultrassom, porque vai estar tudo mascarado.
Então, lembrar o ginecologista, falar, ó, tô usando aqui, ele vai pedir que você pare. Para avaliar. Para avaliar. Entendi. Doutora, a gente já está chegando no final do podcast, passa muito rápido. Mas antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado principal para quem está assistindo esse episódio. O que as mulheres não podem sair daqui sem saber sobre SOP? SOP é muito frequente, tem tratamento. A gente tem visto uma resistência em usar o anticoncepcional. O anticoncepcional ele pode ser muito útil, mas a base do tratamento da SOP é melhorar a qualidade de vida, atividade física e uma alimentação mais limpa para que você também não tenha consequência no futuro. Doutora Ana Carolina Bimbato, muito obrigada pela sua participação aqui no Consulta Marcada. O nosso episódio tá terminando, mas semana que vem a gente volta com mais informação para você. Você tem alguma sugestão de tema, alguma coisa que você queira saber para se cuidar melhor no seu dia a dia? Manda pra gente então a sua sugestão. O nosso e-mail é consultamarcada@unimedvx.com.br. Tchauzinho, gente. Essa foi a sua Consulta Marcada. Te esperamos no próximo episódio. Unimed Vitória.